Bom, mais um ponto de fritura para o Bolsonaro. Eu tô vendo o Bolsonaro sofrendo uma fritura muito grande por conta tanto de quem era oposição a ele e hoje é governo, quanto de ex-aliados e até gente que se diz aliado do Bolsonaro ainda hoje, mas pelas costas o está fritando. A situação do Bolsonaro vai ficar cada vez pior. O Valdemar da Costa Neto, ele foi avisado da sua, não da do Bolsonaro, da sua prisão. Do Bolsonaro também foi avisado faz algumas semanas, por interlocutores. Alguns caciques do PL foram avisados do seguinte: olha, entre as muitas investigações que a Polícia Federal está conduzindo, uma das linhas de investigação é para pegar os incentivadores dos atos golpistas. E vão pegar os atos golpistas lá do dia 12 de dezembro, aquela tentativa de terrorismo do dia 24, quem incentivou para que as pessoas chegassem nesse nível, e aí, obviamente, culminando no dia 8 de janeiro. Um dos grandes incentivadores, eu sei, você sabe, é o Valdemar da Costa Neto, que ficou fazendo vídeos para os bolsonaristas e que usou o partido dele para questionar as urnas, o que na época fez, eu lembro naqueles dias, fez com que os bolsonaristas ficassem completamente alvoroçados. O Valdemar da Costa Neto é um tipo de político que você só precisa avisar ele uma vez. Não precisa dar 2, 3 avisos, não. O Bolsonaro não. Quando ia acontecer alguma coisa ruim com o governo Bolsonaro, o Bolsonaro era avisado uma vez, 2, 3, ele falava, não, vai dar tudo certo, eu tenho a caneta Bic, não sei o quê, eu vou me safar. Aí quando dava ruim, quando a água batia no bumbum, e aí ele tomava alguma providência para tentar se salvar. Ele sempre agia tarde demais, o que sempre piorava a situação dele. Ok, agora ele não tem mais a caneta Bic, não é mais o presidente, e tem várias linhas de investigação que vão de encontro à prisão do Bolsonaro, vão chegar lá em algum momento. Ok, o Valdemar não. Um aviso para ele, basta. Ele já tinha sido avisado que tem uma chance gigantesca dele perder o partido dele ou do partido dele ser multado em até R$1 bilhão, que vai ser todo o fundo eleitoral da próxima eleição do partido dele, vai para o ralo. A chance dele eleger novos deputados, da maneira que fez agora, vai diminuir muito. Até porque muita gente vai acabar saindo do PL, que vai ser um partido sem dinheiro para fazer campanha. Tá ruim a situação do Valdemar. Ele agora foi avisado o seguinte, tem uma linha de investigação que vai contra você. E ele, por ser um político do Centrão, ele pensa em soluções políticas para os problemas. O Bolsonaro, por ser um fascista, o que os fascistas, nazistas, esse tipo de regimes fazem? Quando eles são atacados, eles tentam responder nunca pela via política, mas sempre pela via do contra-ataque. Com fake news, com mentiras, sempre com golpes abaixo da linha da cintura. Já os políticos, ainda mais o Centrão, não, eles resolvem pela via política, que é a via da diplomacia. Tá. O que o Valdemar começou a vazar na imprensa em mais de um veículo? Que ele vai tentar se aliar ao governo Lula, ao governo do PT, mesmo que seja uma aliança informal. O que é aliança informal? O partido dele vai apoiar as ações do governo, mas o governo não vai precisar dar cargos, coisas do tipo para o partido, eles não vão exigir nada em troca. E o Valdemar diz que ele tem 60 deputados com ele, que ele pode votar em bloco com 60 deputados. 60 deputados é o que o PT elegeu praticamente. 60 deputados o PT elegeu mais de 60, mas se você pensar, é quase isso. É mais do que vários partidos do Centrão. O PL tem 99 deputados. Segundo diz o Valdemar, 39, 40, no máximo 42 deputados seriam bolsonaristas até o fim e vão votar contra tudo que for do governo, porque vão adotar a política do quanto pior, melhor. Ou seja, quanto pior tiver o governo, melhor para eles, não interessa se é bom ou ruim para a população. E os outros? Cerca de 60, mas ele espera que o número aumente, porque tem traições que já aconteceram do Bolsonaro. Vou dar um exemplo, Otônio de Paula, bolsonarista, chegou a fazer discurso na tribuna do Congresso Nacional, ameaçando matar o Lula, que iam receber os petistas na bala, na casa dele e tudo mais. Ele foi um dos primeiros a pular do barco bolsonarista, falar que o Bolsonaro estava errado, que o Bolsonaro é irresponsável, que ele tinha que respeitar o resultado das urnas e tudo mais. Ele é um deputado que não está nessa conta de 60 aí do Valdemar. Ele está na conta ali de quem vai fazer oposição ferrenha ao Lula, custe que custar. Pode ser que vire. Assim como muitos que hoje estão com bolsonarismo no bolsonarismo raiz, pode ser que virem. Vai depender de quem vai ser o novo líder aí da extrema-direita e de que posição vai adotar esse novo líder, porque o Bolsonaro não será. Já trabalho com essa hipótese. Trabalham todos com essa hipótese em Brasília. Tá, e aí o Valdemar, não está em Brasília, está lá em Mojimirim, o Valdemar pensou, peraí, se eu conseguir me aliar ao governo, talvez a justiça tenha piedade de mim e
e veja que eu não estou mais com o bolsonarismo. E se eu conseguir me desfazer de quem for deputado bolsonarista nos próximos meses, talvez eu salve o partido. É aquela de entregar o anel para salvar os dedos. Eu vou falar, a situação do Valdemar é bem difícil. Ele pode prometer o que quiser, pode até começar a entregar os votos, tal, que está prometendo aí, mas dificilmente ele se livra do TSE, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos lembrar, esses deputados do Centrão, Valdemar é deputado, esses caciques do Centrão, eles são sempre acostumados a fazer negociata. E eles não entendem quando não tem a negociata. Cometeu um crime, você vai ser julgado e condenado pelo crime que você cometeu. É isso. Não interessa se você vai apoiar o governo, se não vai. O seu crime é uma coisa. O que o seu partido vai fazer na política agora é outra. Se o partido quiser ser oposição ao governo, é oposição. Se quiser apoiar o governo, vai apoiar. O crime é outra coisa. O Valdemar não entende. Então ele está dando todos os sinais possíveis de que ele quer porque quer que o partido dele apoie o Lula e descarte completamente o Bolsonaro. E ele, interlocutores dele pelo menos, já falam o seguinte, olha, se precisar jogar o Bolsonaro aos leões com toda a força, assim, entrega o Bolsonaro, os leões vão pegar o Bolsonaro para ele se salvar, ele faz. Só que eu vou falar o que vai acontecer com o Valdemar. Ele vai jogar o Bolsonaro aos leões e os leões não vão se saciar com o Bolsonaro, não. Que todo mundo que é golpista vai ser preso. A Polícia Federal vai até o fim. O Lula deu declaração ontem que ele falou, olha, seja militar, não seja, eu não quero saber, não vai ter anistia. Nós vamos até o fim. Valdemar da Costa Neto, sabemos, tem vídeos provando isso, tem decisão do próprio partido do PL, que fez um requerimento para anular a eleição, que alvoroçou os golpistas na época, aí você tem matérias do jornal da época, mostrando, você tem vídeos da época deles comemorando, você tem registros de grupos de WhatsApp, até o Plantão Brasil aqui tem registro histórico disso, daqueles dias, que a decisão do Valdemar de embarcar no golpismo do Bolsonaro foi uma decisão que incentivou muito os atos golpistas e fez com que os golpistas se alvoroçassem, e mais do que isso, quando o Alexandre de Moraes, obviamente, falou que não, impôs a multa ao PL e tudo mais, aquilo contribuiu para a narrativa do Bolsonaro de que ele estava sendo perseguido e de que o Alexandre estava contra ele ao lado do Lula. Quer dizer, ele colaborou com a narrativa do Bolsonaro. Agora ele tenta emplacar via alguns capachos que ele tem na grande mídia, que não são jornalistas, são assessoria de imprensa de terrorista, a versão de que não, que ele, Valdemar, foi pressionado e que o Bolsonaro é que o obrigou, praticamente o obrigou, foi muita pressão para que ele fizesse aquilo. Pode enganar meia dúzia de imbecis. Pra cima de Moá, não. Mas não mesmo. Pra cima do Alexandre de Moraes, não mesmo. Fez porque quis. Colocou o Bolsonaro e todo o bolsonarismo dentro do seu partido porque quis. Já expliquei aqui o motivo dele levar o bolsonarismo para lá. Porque ele tá de olho no fundo partidário e no fundo eleitoral, que é de acordo com o número de deputados. O partido dele já tinha 35, 40 deputados. Os bolsonaristas entraram, ficou um partido com muitos deputados, elegeu 99 deputados que estavam todos os bolsonaristas lá, diferente de 2018 que eles estavam em vários partidos diferentes. Estavam quase todos no PL, elegeu muito. Para o próximo fundo eleitoral aí de 2026, ele tem mais de 1 bilhão para receber, se forem os mesmos valores de fundo eleitoral do que de 2022. Tende a aumentar. Então, mais de 1 bilhão de reais. O cara está pensando nisso. Fora o fundo partidário que entra todo ano. E o fundo eleitoral de daqui 2 anos, na eleição para... Ano que vem, né? 2 anos não. Ano que vem na eleição para prefeito. Aí você fala, tá, ele fez isso porque ele estava mirando dinheiro. Isso justifica os atos golpistas dele? Não. Fez porque quis. Colocou toda a horda fascista dentro do seu partido porque quis. Ah, tava vendo dinheiro. Dane-se. Os outros partidos também querem dinheiro. Nenhum deles fez isso que você fez, Valdemar. Então, a situação dele tá bem difícil. Essa semana ele brigou, bateu boca com o Bolsonaro feio, se xingaram pelo telefone e depois não se falaram mais. Ele não fala mais com o Bolsonaro. O Bolsonaro pediu dinheiro, o Bolsonaro quer grana. O Bolsonaro tá sendo agora pressionado. O José Aldo não fala isso, mas o Bolsonaro tá sendo pressionado para sair de lá. Ó, sai da minha casa, Bolsonaro, já tá aí tempo suficiente. Você falou aí que seria 1 mês e meio, 2 meses, ok, nem passou isso, mas tá ruim. Tem imprensa na porta, os próprios condôminos não querem que ele fique lá, os americanos, né, tá cheio de bolsominion lá naquele condomínio, muita gente, muita aglomeração ali, e o governo norte-americano tá para não deportar, mas não renovar o visto, que é quase o mesmo, o Bolsonaro. Então ele tá sem ter para onde ir. Ele falou, Valdemar, dinheiro. Olha, o cara que roubou tanto. Eu tô com uma teoria de que o Bolsonaro roubou muito e, por alguma razão, não sei qual,
Eu posso até fazer aqui a parte da teoria isso. O Bolsonaro está sem acesso a parte ou a quase todo ou a todo o dinheiro que ele roubou. Que ele roubou muito. Eu sei, você sabe, o Bolsonaro roubou muito. Roubou como jamais se roubou antes. Mas ele não rouba e põe na conta dele, igual o Flávio Bolsonaro fazia. Não. Ele sempre tem um tesoureiro. No caso, tem esse ajudante de ordens aí, o Cid, só que ele tá com as contas bloqueadas. Com as contas com os sigilos quebrados. Não dá para ele ficar gastando e sustentando o Bolsonaro. Aí, para onde foi o dinheiro? Ai, caraca, até chutei aqui a mesa. Para onde foi o dinheiro? Muitos bolsonaristas estão com a conta bloqueada. Os bolsonaristas que lucraram muito com o governo estão com a conta bloqueada. Então o Bolsonaro está sem... Essa é a minha teoria. Ele está sem acesso ao dinheiro que ele roubou. Então ele foi pedir para o Valdemar, cadê a grana? Você me prometeu 80 mil por mês e uma mansão. Não tem mansão? Dá o resto do dinheiro. O Valdemar falou, não. Brigaram. O Valdemar não vai dar. E o Valdemar queria essa briga pelo seguinte, ele sabe que se ele começar a dar dinheiro pro Bolsonaro, isso vai sair na mídia, o Alexandre de Moraes vai ver, todo mundo vai ver e vai falar, peraí, você continua financiando o cara? Depois da multa que você levou? Não. E aí ele sabe que a prisão dele, Valdemar, se torna certíssima. Ele sendo denunciado, e vai ser denunciado pela Polícia Federal quando acabar as investigações, como um dos incentivadores, ele já pega uma cana brava. E é um cara que já foi preso. E veja bem, não tem nem como falar, Thiago, esses caras nunca foram presos. O Valdemar foi. E ele foi preso, quando ele foi preso, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, muitos dos ministros eram os mesmos de hoje. Muitos. Quer dizer, gente que já o prendeu uma vez, e lá o cara de novo no banco dos réus, fala, de novo você, cara. Agora, contra a democracia, você ali é o Bolsonaro, pegou a cana brava. Ele não tem nem essa de falar, não, mas eu sou réu primário. Não é. Não tem nem as progressões de pena que tem um condenado normal. Geralmente tem político que pega aí uma pena, aí você vê, o cara fica um tempinho assim e vai embora. Por quê? Porque é réu primário. Ele não é réu primário. Já foi condenado. Então não tem, vai ser condenado a 10 anos, vai ficar só um sexto. Não! Vai ficar um tempão preso e ele sabe disso. Então ele tá tentando de tudo politicamente para evitar a prisão dele, mas a situação do Valdemar está muito difícil. O que se fala é o seguinte, ele vai jogar não só Bolsonaro, muitos deputados que estão no PL serão jogados aos leões. O máximo que ele puder entregar para saciar os leões, sem que ele seja preso, mesmo que outras medidas sejam feitas contra ele, ele fará. E sem que ele perca o partido. Mesmo que ele leve multas, tudo mais, ele vai fazer de tudo para não perder o partido e para não ser preso. Essas são as prioridades hoje do Valdemar. Então, o Bolsonaro hoje tem um grande inimigo. O inimigo do Bolsonaro é o Valdemar da Costa Neto e aquele inimigo que é o pior tipo de inimigo, que é aquele que vai chegar na sua cara e vai sorrir. Porque se o Bolsonaro ligar para o Valdemar amanhã, brigaram tudo mais, mas o Valdemar vai tratá-lo com cordialidade, provavelmente. Não sei o nível da briga, talvez não. Pelo menos nos primeiros segundos da conversa, oi, Bolsonaro, fala. Não vai já chegar xingando. Vai atender o telefone. Porém, pelas costas, punhalada, apunhalada, é punhalada ou punhalada? Punhal. Pois bem, vai esfaquear pelas costas do Bolsonaro. Então a situação tá ruim aí lá em Orlando. Tem uma coisa que pouca gente tá levando em consideração. Os filhos do Bolsonaro também são incentivadores, viu? Também vão ser. Esses crimes não é igual crime, o Flávio Bolsonaro, o crime das rachadinhas, demora, até prender um, demorou um tempão, aí ele vai lá, o Bolsonaro articulou no STJ para soltar. Não, a gente está falando aqui de crime que é prisão, é cana brava, não é crime contra o erário público, contra os cofres públicos apenas, não, é crime de tentativa violenta de golpe de Estado. Crime violento, primeiro, tendo as provas já manda prender. Segundo, a pessoa espera o julgamento preso, sendo condenada na primeira instância já está preso. Não tem que esperar a segunda instância, STJ, transitar em julgado, não tem nada disso não. É prisão, é jaula. É jaula direto. Então tá Bolsonaro e os filhos nessa aí. E o Valdemar. E vários deputados do partido dele. Eu vou falar, tem uma chance grande aí desses 99 deputados do PL se tornarem menos de 90. Vou falar uma coisa, tirando o Eduardo e a Carla, já saem com eles 6 deputados. Já de 99 cai para 93. Só tirando 2. Cai. 6 fora eles, então de 99 cai para 91. O número de deputados vai caindo.
Imagina cada um deles aí de fundo eleitoral vale mais de 10 milhões. Esse é o dinheirão que vai perder aí o Valdemar nos próximos meses. Uma coisa, o TSE já decidiu. Vai julgar esse pessoal todo antes de julho, porque em julho entra o Cássio Nunes no TSE. Tem um rodízio de ministros, o Cássio Nunes entra no TSE. Eles não querem o Cássio Nunes julgando, porque ele pode pedir vistas e pode ficar anos e anos com esse processo sentado em cima do processo. Então eles vão para cima para que seja todo mundo julgado em 6 meses. Então, 6 meses, Júlio, 6 meses. Então, prepara aí, teremos muitas boas notícias. Por isso, peça aí sua inscrição no Natal, no canal. Falou!